seminário é Química Inorgânica no Processo de Extração do Ouro, cujos alunos são Júlia Pascoal, Gabriel Silva, Rafael Barros e Tomás Augusto. O ouro está presente no cotidiano da humanidade desde a história antiga, sendo sempre um artigo de luxo muito valioso, porém mais acessível hoje. Arqueólogos encontraram peças de ouro da antiga civilização da Mesopotâmia, datadas de até 2500 a.C. Aqui na primeira imagem, a gente tem uma placa de ouro de origem persa. Na segunda imagem, nós temos um colar de ouro mesopotâmico. E na última imagem, nós temos um vaso de ouro do século V a.C., também persa. Decorrendo sobre o tempo, o ouro teve um importante papel para a história do Brasil, que enquanto era colônia de Portugal, devido ao declínio do ciclo da cana-de-açúcar, em que a concorrência dominou o mercado e não era mais lucrativo para o país comercializar o açúcar proveniente da cana, foram descobertos enormes jazidas de ouro nas regiões onde hoje é o estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A colônia tornou-se um importante exportador de ouro para Portugal, durante meados do final do século XVII e ao longo do século XVIII. Isso fez com que a capital trouxesse mais investimentos para a colônia. Aqui nas imagens nós temos o interior e o exterior da Igreja do Pilar, que fica na cidade de Ouro Preto. Essa igreja é famosa pela quantidade de ouro presente no interior dela, que é aproximadamente 450 quilos de ouro. Nos dias atuais, o ouro tem diversas aplicações, seja na indústria de joias, equipamentos industriais e equipamentos eletrônicos. Tem-se pouco conhecimento de que o ouro é utilizado em componentes eletrônicos, fazendo com que pessoas descartem os equipamentos de forma inadequada. Empresas e autônomos especializadas em reciclagem de materiais eletrônicos fazem esse procedimento, que seria a reciclagem desses componentes. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a lixiviação por cianetação do ouro, que é um processo de obtenção do ouro. Esse processo ele é muito utilizado por mineradoras e ele tem esse procedimento porque é o mais econômico e o mais simples, por isso é o mais utilizado. Inicialmente, o ouro, depois de minerado, né? Então, o minério obtido, passa por essa cominuição, e nada mais é do que uma moagem do minério para que ele fique do tamanho adequado ao processo, por causa das próximas etapas. Após essa moagem, os grãos de ouro livre, que são mais puros e obtidos apenas moendo, eles são todos colocados em uma plataforma, uma mesa. Essa plataforma ela vibra e assim esse ouro puro ele é separado dos demais minérios. Em seguida, ocorre o processo de tratamento pré-oxidativo, em que o minério ele passa por uma agitação em pH alcalino para que ocorra a passivação de sulfetos e que o ouro se apresente um pouco mais separado dos outros compostos que estejam nesse minério. Em seguida, ocorre de fato a cianetação, que ela geralmente é realizada em pilhas, então é possível obter maior recuperação do ouro e maiores economias também. E essa cianetação ela ocorre da seguinte forma: é necessário um agente oxidante, que no caso dessa reação aqui é o O2, e de um agente complexante, que vai ser o cianeto. O cianeto ele pode aparecer de diversas formas, como em NaCN, KCN, CaCN2. Então, ele é apenas um complexante que vai se combinar com o ouro e vai formar um composto complexo. Então, ele forma um sal complexo, ele é altamente solúvel, então ele está em um ambiente aquoso
e com cianetos livres, né, íons cianetos livres nesse composto. Por fim, ocorre um processo de absorção e barra ou de cementação, pode ser os dois, em que esse minério ele vai ser absorvido em carvão ativado ou então ele vai passar pela cementação como hidróxido de zinco. E por fim, vai se obter o ouro. Então vai ser tipo uma limpeza ou, entre muitas aspas, uma purificação do ouro nesse processo de absorção e de cimentação. E uma observação é que o íon cianeto ele é altamente tóxico, então ele pode levar o ser humano à morte. Então, um dos processos muito estudados até hoje, a atualidade, é uma forma de passar por todo esse processo sem causar malefícios aos seres humanos, ao meio ambiente ou aos animais. O processo da eletrorecuperação de ouro foi desenvolvido principalmente por causa da célula eletrolítica que a Zadra conseguiu criar para poder fazer essa separação do ouro. Antigamente era utilizado em 1900 até 1950, que é o período que a Zadra fez. Era utilizado o método de Merrill-Crowe, que basicamente era a parte da cimentação, que ele joga o pó de zinco para poder extrair o ouro que está presente na solução que está desaerada. A célula eletrolítica da Zadra ela funciona da seguinte forma: ela tem a parte do cátodo, que é uma lã de aço, tipo a bucha que a gente utiliza em casa, e ela tem como ânodo uma malha de aço. E ela é cercada por um cilindro de plástico para que não ocorra curto-circuito. Passa-se a solução que já foi absorvida em carvão ativado dentro dessa célula, e ela acaba saindo com o ouro preso nessa lã que é utilizada como cátodo. Pode passar o Gil. Dentro dele ocorrem as seguintes reações. No ânodo, que é aquela malha de aço que fica em volta, ocorre a reação com a hidroxila, já que está em meio básico, acaba formando oxigênio e água. Ocorre a reação com a água, formando oxigênios e íons hidrogênio. Ocorre a reação com o íon cianeto e com a hidroxila, formando o cianato mais água mais elétrons. E também tem uma chance de acontecer de do íon cianeto acabar reagindo com o oxigênio que está presente na água, já que está liberando oxigênio de várias fontes aí. Isso pode ser reduzido ao ser colocado uma membrana entre o ânodo e o cátodo, mas só que isso acaba aumentando a tensão e gastando mais com energia para poder fazer a reação. Na reação catódica, ou seja, na lã de aço, ocorre a seguinte coisa. O cianeto de ouro 2, ele acaba reagindo e formando o ouro sólido e íon cianeto. Inclusive, esses íons cianetos acabam indo para o ânodo. Também ocorre a reação do oxigênio com a água, formando hidroxila, o oxigênio com a água em menor quantidade, formando hidroxila e a água, e a água sozinha formando gás hidrogênio e hidroxila. Pode passar, Gil. Na linha de produção, acontece da seguinte forma. O minério que passou pela lixiviação e foi filtrado para poder remover as impurezas da pedra, acabou sendo adsorvido em carvão ativado, para poder passar pela eletrorecuperação. E a eletrorecuperação acontece da seguinte forma. A solução que estava na lixiviação, ela entra num tanque de aquecimento até 95 graus e ele passa por uma coluna de dissorção. A solução rica em ouro vai passando em uma célula eletrolítica e aí ele deposita um pouco de ouro, o que sobra da solução passa em outra célula, deposita um pouco de ouro e vai passando em várias células.
Depois a solução pobre ela cai num tanque de recirculação e volta de novo ao tanque de aquecimento. E ele vai passando assim várias vezes, depositando o ouro nas lãs de cada uma das células. Posteriormente, essas lãs são recolhidas, são fundidas, e aí você separa o ouro da palha de aço, da lã de aço. E aí você consegue a sua barra de ouro para refino posterior. Para passar, Gil. Vamos lá. Os processos que são atualmente praticados por refino de ouro em uma escala industrial são o processo de Woolwell, que ele é um processo que ele é eletrolítico, e tem a cloretação de Miller, que é um refino pirometalúrgico. A gente vai falar dela hoje. Pois bem, esse processo de cloretação, em tese, ele consiste em borbulhar gás cloro através do ouro fundido, o que converte as impurezas metálicas, elas que são geralmente pratas e metais de base, em seus respectivos cloretos e flutuam na superfície do recipiente pelo fato de eles serem menos densos que o ouro. Esse processo é usado para produzir ouro com pureza igual ou superior a 99,9%. Só que a baixa atividade dos traços das sobras das impurezas, principalmente do cobre e da prata, quando esse processo vai chegando ao fim, ele resulta numa proporção crescente de reação do cloro com o ouro, o que ocasiona na perda de material devido à reação. O processo na prática, de uma forma resumida, ele consiste em fundir o ouro com a adição das impurezas, injetar o gás cloro de forma controlada, a fim de não ter essa perda citada com a reação do cloro, remover a impureza da superfície em forma de cloreto e verificar o refino final e a porcentagem da pureza do ouro. Pode passar. Conclui-se, então, que a química inorgânica está diretamente envolvida no processo de extração de ouro, aumentando assim a efetividade da extração, o refinamento e a recuperação do ouro. Ao se aplicar os processos da química inorgânica, eles se tornam mais baratos, além de ter diversas pesquisas para que a extração se torne menos tóxica.